Olá pessoal, sejam bem-vindas para mais uma aula de costura criativa. Eu sou a Aline Rogério e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha prática. Ela é muito fácil de fazer, não tem viés no acabamento, tá? Ela é super bonitinha. Eu coloquei o nome de carteirinha prática exatamente pelo tamanho, além e apesar dela ter vários bolsinhos, tá? Então, olha só, assim ela é fechada, ela tem aqui uma abinha, tá? E olha como que ela é, gente, olha que legal. Ela é super legalzinha, ela tem espaço aqui pra pôr cartão, ela tem um bolsinho por trás, aqui tem outro bolsinho. E aqui um bolsinho transparente que eu coloquei zíper. E aqui, ó, ela tem um outro bolso, tá vendo? Ó, pra pôr moeda, ela tem um bolsinho aqui também. Então, ela tem vários compartimentos para poder guardar as coisinhas. Vocês podem alterar, né? Eu aqui fiz como carteira, você pode fazer só 2 bolsos assim, ó, com plástico ou com tela vôlei. E fazer para guardar absorvente, remédio, né? Uma necessaire pequenininha, feminina também, fica super legal, tá bom? Então, eu fiz essa daqui, floridinha, e fiz essa outra super delicadinha. Por dentro elas são a mesma coisa. E olha só que bonitinho que ficou. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, já sabe, né? Se inscreva, ative o sininho para receber notificação das nossas aulas, que são toda semana. Se você gosta de costura criativa ou quer aprender, vai começar a aprender agora, não deixe de seguir o canal Aline Rogério, que eu tenho certeza que você vai adorar as nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Depois que vocês recortarem o molde, vamos começar pela parte do corpo, tá? Esse molde do corpo, olha só a quantidade que vocês vão cortar. 2 vezes no tecido principal. É aquele tecido que fica aparecendo do lado de fora. Aqui, vocês podem perceber que eu usei 2 estampas diferentes, tá? Por quê? Olha só, vou só mostrar. Essa parte do coração é a que vai ficar aqui onde tem flor, tá vendo? Do lado de fora. Essa parte aqui, ó, esse poá com fundo preto, vai ficar aqui onde é esse poá laranja, tá? Aqui onde aparece o bolsinho também, tá bom? Então, mas se você quiser fazer tudo da mesma cor, pode fazer, que aqui eu fiz essa diferencinha, achei que ficou legal, tá? Então, 2 vezes no tecido principal, e essas 2 vezes a gente também vai cortar na manta. Aqui, gente, nesse caso, eu tô usando a manta R1, porque ela é mais molinha e mais fininha um pouco, e eu achei que ficou melhor, tá? Essa daqui eu fiz com R2, eu achei que ela ficou bem grossa. Já essa outra aqui eu fiz com a R1, a gente já percebe que ela ficou mais fininha, inclusive até mais leve. Então, como é uma peça pequena, aí eu resolvi fazer agora na live também com a manta R1, tá? Então, R1 e R1. Aí, essas 2 partes do tecido já estruturei na manta, passei uma costurinha em volta, tá? Então, essas 2 partes vai com manta. Aí, gente, tem a nossa parte do forro, tá bom? Eu cortei 2 vezes também o tamanho do corpo, tá? Agora, tem uma objeção aqui sobre esse forro. Eu vou explicar pra vocês agora. Esse forro, ele vai ficar por dentro aqui, ó. É essa parte aqui, tá? O que que acontece? Você tem 2 opções. Fazer esse bolso aqui bem grandão e vir até aqui embaixo. Inclusive, essa daqui eu fiz bem grandão, tá? Ó. Se você quiser esse bolso bem grande, do jeito que eu tô mostrando aqui, ele vindo até embaixo, do lado aqui por dentro, você vai cortar 2 vezes o tecido de forro, o tamanho do corpo da carteira, tá? Mas você pode, quer ver, nessa rosa eu fiz diferente. Se você quiser só nesse bolsinho aqui, fazer como um porta-moeda, esse aqui ele é mais raso, ó, ele vem só até aqui, tá? Aí você vai cortar só a metade, por exemplo. Esse é o molde do corpo, aí você dobra ao meio e usa só a metade. É opcional, tá, gente? Eu fiz uma de cada jeito e aí tô só explicando que vocês podem fazer das 2 formas, tá? Aqui pra live de hoje eu cortei o tamanho grande do corpo,
mas depois também, se quiser, é só cortar um pedaço e o bolsinho lá dentro fica menor, tá? Que é esse bolsinho aqui, tá bom? Aí agora a gente vai para a parte dos bolsinhos, tá certo? Vocês vão ver aqui no molde, a gente tem o bolso 1 e o bolso 2, tá? A diferença é que o bolso 2, ele é mais baixo, ele é um pouco mais, um pouco menor do que o bolso 1, tá bom? Então, eu vou começar explicando pelo bolso 1, que é o maior, tá certo? O bolso 1, olha só, eu vou até cortar aqui, gente, o molde pra me mostrar pra vocês. Vou ver. Pra vocês entenderem bem direitinho como que corta ele, tá? Aqui ele é reto, então eu tiro com a régua mesmo. Aí. Então, o molde é esse aqui. Ó como que a gente vai fazer. A gente vai precisar de 2 cortes desse que eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai cortar com o tecido dobrado. Então, ó, eu vou dobrar o tecido e posiciono o molde. Vou riscar aqui e eu vou cortar aqui, aqui e aqui. Aqui em cima não, pra ele ficar assim maiorzinho e a gente poder trabalhar com ele dessa forma, ó, dobrado, com partezinha de tecido aqui e aqui, tá? Então, esse tecidinho a gente vai cortar 2 vezes, tá bom? Só pra deixar claro, a medida dele aberto ficou 24 centímetros por 16,5. Tá? Então, 2 vezes a gente dobra ele assim, pra poder costurar ele dessa forma, tá? Então, esse é o bolso 1. O bolso 2, vocês vão ver que ele é um pouco menor, tá? Eu vou dobrar esse daqui. O bolso 2, ele é um pouquinho menor e a gente vai cortar uma vez no plástico cristal, que é essa parte aqui, ó. Tá? Não tem plástico cristal ou quer fazer com outra coisa, você pode fazer com tecido mesmo, você pode fazer com telinha vôlei, tá? Eu aqui tô usando plástico, fica transparente, fica bem legal. Então, uma vez no plástico cristal, esse plástico que eu tô usando aqui é o 0,20, tá bom? Eu cortei uma vez o moldezinho do bolso 2. E ainda no bolso 2, a gente vai cortar também um tecido dobrado, ó. Então, dobrei ele, posiciono aqui o molde, vou riscar e vou cortar aqui, aqui e aqui. A parte de cima eu não corto pra ele ficar assim, ó. Esse aqui ficou com 16,5 por 18, tá bom? Só pra vocês entenderem. Esse menorzinho é onde a gente vai fazer o bolsinho de cartões, tá? Aí, a gente vai precisar da aba. No molde tem o moldezinho da aba, tá? Você pode fazer de tecido também, mas eu vou fazer aqui, ó, com couro. Ele não precisa costurar, não precisa desvirar, eu acho, e além de ficar muito bonito, tá? Olha só. Super prático. Se você quiser passar uma costurinha na beiradinha assim, ó, só pra enfeitar, você pode, mas eu não passei. E aí, então, tem o moldezinho da aba e eu vou usar esse daqui. A gente vai precisar de 2 pedaços de zíper. Aqui eles têm quase 22, vamos pôr 22 centímetros cada um. Tô usando o zíper número 5. 2 cursores, olha só que bonitinho. E aí, nós vamos precisar de 2 pedacinhos, 2 tirinhas de tecido, tamanho 16,5 por 4. É pra gente fazer o viés, tá? Ou se você quiser usar o viés pronto, também pode. É esse aqui, ó. Esse e esse, tá? Então, essas 2 tirinhas são pra isso, tá bom? E aí, também, vocês precisam do botãozinho aqui. Eu coloquei esse botão de imã, mas vocês podem colocar o tic-tac, aquele Ritas, né? Também dá super certo, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar. E vamos começar a costurar, vocês vão ver como é facinho e rapidinho a gente faz essa carteirinha prática. Boa noite, quem está chegando. Gostaram do tecido que eu vou usar? Gente, tô apaixonada por essa coleção, todas as peças que eu fiz
Com ela fez muito sucesso, é uma coleção nova, né? De tricoline na estampa preto e bege, nessas cores preto e bege. Tem preto e bege e preto e branco, tá? São várias estampas aqui, ó. Eu tô usando a de coração e o bolão, mas tem de flor, tem vários, tá bom? Lá no meu site vocês encontram esse tecido, tá? E temos os materiais, os kits de materiais, né? O kit de material já tá disponível no site. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Oxi, derrubei aqui. No kit de materiais, gente, vai todos os materiais. A única coisa que não vai é o botãozinho de tic-tac, porque eu não tenho no site, tá? Mas nele vai, ó, tecido de dentro e de fora. Cada tecido tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Manta R1, do mesmo tamanho que o tecido. Um pedaço de plástico cristal, da mesma gramatura desse que eu tô usando. 1,20 m de zíper. 6 cursores e também vai o cordãozinho e a miçanga para você fazer igualzinho o meu aqui, ó, tá? Além disso, vai aqui atrás também, ó, 50 centímetros da tira de couro para vocês fazerem a aba. E as 2 páginas do molde impresso em tamanho real. Esse é o kit de materiais da carteirinha. Cada kit desse aqui, gente, dá pra fazer 3 carteirinhas, tá bom? Então, rende, até que rende legal, porque é uma peça pequena. Cada kit faz 3 carteirinhas. Assiste a aula, depois vai lá no meu site, www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição do vídeo. E já garanta o seu kitzinho, assim a gente envia por correio ou transportadora, tá? Eu tenho aqui o kit também do laranja, que esse aqui eu fiz uma enquete no meu Instagram, quem aí viu lá? Teve muitos comentários, mas realmente a maioria disse que era pra mim usar o poazinho laranja, então tá aqui. Também temos a mesma quantidade de materiais, muda a cor, né, e a estampa, olha só que lindo, tá? Eu também tenho o floral laranja. E um aqui que eu derrubei no chão, que é esse super delicadinho. Ai, gracinha, gente. Olha. Isso, essa é a coleção da Eva e Eva, tá? Fabricante Eva e Eva, e esse de coraçãozinho. Olha que bonitinho, também a mesma quantidade de materiais, tá? Só muda a estampa e a cor. Então, nós temos 3 modelos de kits de materiais da carteirinha lá no site. Só acessar o link aí, tá? Vamos começar a costurar? E aqui, ó, eu vou começar com uma parte do bolso 1 e o bolso 2, tá bom? Então, essa vai ser a primeira parte que a gente vai costurar. Vou ligar a máquina. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa é a minha máquina Jack A4. Vocês, a maioria que me acompanha já conhece ela. Uma máquina ótima aí pra costurar, além de ter um design lindo. Ela é maravilhosa, né, gente? Se você quiser comprar uma Jack ou qualquer outro tipo de máquina, entre em contato com o Maurício Armindo da Costura e Bordados. A gente tem uma parceria, tá? Eu indico ele sempre porque eu confio. E você comprando com o Maurício Armindo, dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério, você ganha 5 videoaulas minhas, tá? Como que funciona? Faz a compra com o Maurício e entra em contato comigo, pode ser no Instagram ou no WhatsApp, passando os dados do titular da compra, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui a velocidade da máquina. Aumenta a velocidade. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, no bolsinho 2, que é esse menorzinho, ele tá dobrado, lembra? Ó, a explicação que eu dei pra vocês, cortamos ele dobrado. Eu vou só passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui, ó, na onde tem a dobra, tá? Bem na dobra do tecido. Ó. Passei aqui a costura. Vou pegar a partezinha do bolso 2, é o mesmo esquema, a gente também dobrou, né? Vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui na parte da dobra. Depois que a gente passou a costurinha, eu vou pegar o tecido, o bolso 2 e eu vou sobrepor o bolso 1 nele, olha só. Tá? Super fácil até aqui, ó.
Vou colocar alfinete aqui para segurar o bolso 2 no bolso 1. Olha só. Coloquei aqui. Gente, quando terminar a live, eu dou uma olhada no molde, tá? Fiquem tranquilas. Vou passar uma costurinha aqui em volta, ó, aqui na lateral, embaixo e na outra lateral, para segurar esse bolsinho aqui no outro bolso, tá bom? Essa costura pode ser na beiradinha, tá? Passei a costura. Esse bolsinho aqui, ó, esse de baixo, ele vai ser para colocar cartão. Então, eu preciso fazer uma divisão aqui no meio, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio, bem certinho. Aqui eu vou vincar com a unha mesmo, que já vai marcar, ó. Vinquei, já dá pra mim ver a marcação, tá vendo? Eu vou passar uma costurinha aqui pra poder dividir esse bolso. E aí, ele ficou assim, ó. Um bolsinho aqui, um bolsinho aqui. Aqui tem uma beiradinha de tecido saindo, eu vou cortar. Pronto. Então, essa partezinha do bolso tá pronta. Agora, a gente vai pra outra parte. Então, vou pegar outra parte do bolso 1, que é o bolso maior. Vou pegar o plástico, que eu vou usar ele agora, e um dos zíperes, tá bom? Primeiro aqui, vou pegar o bolsinho 1, mesma coisa, na dobrinha eu vou passar uma costura. Passei a costurinha. Agora, a gente vai colocar o nosso viezinho de tecido no plástico. Como que a gente vai fazer? Estampa aqui, ó, da tirinha de tecido, eu coloco de frente com o plástico, desse jeito, ó. Estampa de frente com estampa. Vou passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Meio pé de máquina. Olha só. Eu tô usando uma linha bege aqui, tá? Poderia ser preta também, né? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu plástico pra cá e trazer o tecidinho aqui, ó. Aqui eu vou fazer 2 dobrinhas, ó. Faço uma dobrinha e outra e vai formar o viezinho aqui na beiradinha do plástico. Eu vou apoiar aqui pra mim dobrar direitinho. Vou fazer caquinha, né? Ó. E aí, eu passo uma costurinha nessa parte de baixo aqui, onde eu tô passando o dedo, tá? E ficou assim. A outra parte da tirinha do viés, ó, essa daqui, a gente vai costurar no zíper. Para isso, eu já vou colocar o calcador de zíper. E aí, eu vou pegar aqui um dos zíperes, tá? Essa parte do plástico que eu já coloquei o viezinho, eu vou sobrepor aqui na beiradinha do zíper e passar uma costurinha aqui. Olha só. E esse plástico, gente, ele vai bem aqui, ó, tá? Mas aí, primeiro a gente vai costurar esse outro viezinho, tá? Esse outro tecidinho. Como que eu vou fazer? Essa parte do bolso onde tem o zíper, virei aqui o zíper pro lado avesso, o avesso tá pra cima, e eu vou colocar o direito desse tecido de frente com o avesso do zíper, tá? Ó. Desse jeito. Coloquei aqui na beiradinha, eu vou passar uma costura.
Olha só. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Eu vou... Tá vendo aqui, ó? Essa parte da frente, a gente vai fazer a mesma dobrinha, ó. Uma dobrinha, duas dobrinhas, pra ficar assim, ó. Tá? Ó que bonitinho. Eu vou apoiar aqui, dobrar bem direitinho, pra poder costurar. Se você quiser, pode usar o viés pronto, tá bom? Aqui eu quis usar esse aqui pra ficar tudo combinando, olha só. E vou passar uma costurinha aqui. Ficou assim, ó. Tá? Aí, vou pegar o bolso 2 e eu vou colocar... Ai, tem que pôr o cursor, gente. Quase que eu costuro sem pôr o cursor. Então, vamos pôr o cursor aqui, né? Deixa eu pegar outra tesoura. Cadê? Aqui. Vamos colocar o cursor, não esqueçam dele. Vou colocar o cursor aqui, ó. Tá? Olha que belezinha, gente. Tá super na moda essas coisinhas aqui, né? Comprando o kit de materiais no site, vai junto, tá? O cursor, as miçangas e o cordãozinho, tá bom? Eu coloquei aqui o cursor. Pronto. Aí, eu vou colocar aqui esse bolsinho sobre o bolso 1. E ele vai ficar com essa pequena beiradinha aqui aparecendo, tá? Normal. Aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar prendedores ou alfinete. Meu prendedor, não sei onde que tá. Tá lá na outra mesa. Ó, coloquei o alfinete. Eu vou passar uma costurinha nesse viés aqui, ó, tá? Costurinha aqui nesse viés pra gente fixar o bolsinho de zíper. Olha só. E vou passar uma costura aqui também em volta. Pra isso, eu vou colocar o calcador de teflon, tá? Porque eu vou costurar por cima do plástico, né? Mas se você não tiver esse calcador, aquela dica de sempre, né, gente? Pega um pouquinho de lubrificante de máquina, óleo de máquina, passa aqui nas beiradinhas do plástico. E aí, você costura por cima, vai deslizar melhor. Pronto. Aqui eu posso tirar o excesso que tiver de zíper, de plástico. Lembrando, a parte do zíper, sempre use uma outra tesoura, né? Que não seja aquela tesoura de tecido, tá? Aqui eu tenho beiradinha de linha, de tecido, a gente pode cortar tudo. Aí. Olha só como é que ficou esse bolsinho, super bonitinho, né? Então, a gente tem os dois bolsinhos. E agora, nós vamos fixar. Eu vou pegar aqui uma das partes do tecido que a gente colocou a manta. E esse tecido, ele tem que ser aquele que vai ficar do lado de dentro da peça. Esse aqui, ó, tá? Esse daqui. Caso você for fazer assim de cor diferente, igual eu. E aí, o que a gente vai fazer nessa parte do corpo? Nós vamos posicionar os dois bolsinhos, ó. Um aqui, deixa eu virar assim pra vocês verem melhor. Então, um de cá, tá? Olha se tá retinho. Vamos colocar o alfinete aqui em toda a volta, tá bom? Então, vamos lá, ó. Depois que eu alfinetei, vou passar uma costurinha em toda a volta. É uma costurinha na beiradinha, tá? Só pra segurar esses dois bolsinhos. Eu vou passar aqui do lado da manta, que eu acho que fica mais fácil.
Pronto. Passei a costura, vou tirar os alfinetes. Deixa eu só consertar um aqui que ficou. Olha só, que bonitinha. E não falta muita coisa, gente, acreditem, a gente vai terminar logo. Deixa eu só cortar aqui as piradinhas. Estão gostando? Gente, quero dizer pra vocês me seguirem lá no Instagram, quem não segue, @AlineRogério. A gente vai começar a ter uma série de aulas toda quarta-feira lá, de pecinhas fáceis, voltado para iniciantes da costura criativa, tá bom? Aí, uma trocação de tesoura, né? Porque essa daqui é minha preciosa. Essa aqui eu não posso cortar zíper com ela de jeito nenhum. Maravilhosa essa tesoura, viu, gente? Amo de paixão. Ela tem no meu site, o link tá aqui na descrição se você quiser adquirir. Ela tem essa proteção de plástico bem confortável, tá? E essa bolinha aqui, pra quem não sabe, fica curiosa, gente, isso aqui é fita métrica, olha só que legal. Ela fica aqui, ó, embutida na tesoura, super, super bacana, tá bom? Só acessar o site se você quiser uma preciosa assim, igual a minha, mas nunca use a sua pra cortar zíper, tá bom? Bom, aqui vamos tirar o calcador de teflon, vou colocar o calcador de zíper, tá? E a gente vai colocar o próximo zíper, lembra que eram dois? A gente ainda tem um pedaço de zíper aqui, então ainda falta um. Vamos lá. Opa, tem uma linha aqui. Uma linha aqui, um pedaço de linha. Aí. Depois que a carteira chegou nesse ponto aqui, a gente vai costurar um zíper, que especificamente vai ser esse zíper aqui, ó. Tá? Esse de cima. Então, o que que a gente vai fazer? Pode ser em qualquer um dos lados, ou aqui onde tem o plástico, ou do lado de cá, onde vocês quiserem. Eu vou costurar aqui do lado do plástico, eu acho. Deixa eu ver. Os dois tá da mesma grossura, mas eu vou costurar aqui do outro lado. Mas não tem muito um lado certo, não. Por exemplo, ó, nessa daqui, eu costurei o zíper do lado do bolsinho de cartão. Já nessa rosinha, eu costurei o zíper do lado do bolso de plástico, tá? Olha só. Então, foi de... Cada um eu fiz de um jeito, e os dois jeitos deu certo, não tem nenhuma regra assim pra isso não, tá bom? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar os dentinhos do zíper e colocar de frente com o meu material. Lembrando, aqui é a parte onde a gente fez os bolsinhos, tá? Posiciono esse zíper aqui e vou passar uma costura. Passei essa costura, eu vou pegar uma das partes do forro e vou colocar estampa de frente aqui e passo uma costura aqui também. Roscou aqui, aí. Passei aqui, vou colocar esse forrinho aqui pra trás, ó. Bem esticadinho, do lado de cá assim, ó. E aí aqui eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina rebatendo o zíper, tá? Olha só como ficou até aqui. Vou pegar aqui o meu outro tecidinho que está com a manta, tá? Tecidinho principal. Vou colocar estampa de frente com estampa, ó. Os dentinhos aqui também vem junto, esse movimento, tá? Olha só. Beiradinha do zíper com a beiradinha aqui, ó, desse tecido. Vou passar uma costurinha na beirada. Passei essa costura, vou pegar agora a minha outra parte do forro e vou colocar estampa de frente com estampa, ó, frente com frente,
alinho bem aqui, passo uma costura. Passei. Agora, a gente vai abrir aqui, ó, tá? Puxa bem o forrinho, porque a gente tem que rebater aqui a costura desse lado também. Olha só. E agora, a gente vai pôr o cursor. Gente, quero mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês se atentarem pro cursor fechar pro mesmo lado, tá? Por exemplo, esse aqui tá fechando aqui, ó, do direito para o esquerdo, né? Do lado direito para o esquerdo. Pra você que tá me assistindo, pode parecer o contrário, porque a tela tá espelhada aqui que eu tô filmando, tá bom? Então, de cá, esse zíper, a gente tem que colocar o cursor no mesmo sentido, pra ficar bonitinho, os dois abrindo pro mesmo lado, tá? Então, se lembre disso aí, eu vou ter que abrir pra poder nivelar. Não precisaria abrir, tá, gente? Era só colocar o cursor, mas eles estavam tortinhos assim, então eu vou abrir pra ficar retinho, né? Ninguém quer coisa torta. Gente, chegou várias coisinhas no site, viu? Quem tava esperando, chegou tela vôlei, chegou bagum, chegou alça chique, várias cores, depois eu vou mostrar pra vocês. Ferragem pra fazer bolsa, alça de bolsa transversal. Agora o zíper não entra. Aí. Aí. Tirei tudo e vou colocar de novo. Pra poder o zíper ficar fechadinho. Dos dois ladinhos. Aí. Olha só. Coloquei aqui. Depois que a gente pôs aqui, a gente, antes de fechar, tem duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, colocar a nossa aba, certo? Como que faz para que vocês não errem o lado da aba, gente? Eu sempre gosto de recomendar isso, então, coloquem isso na cabeça de vocês. Para vocês não errarem alguma coisa, imagina ou faça uma simulação... uma simulação de como seria se a peça tivesse pronta. Então, como que é a minha peça pronta? Minha peça pronta, ela é assim por dentro e ela fecha assim, certo? Tá? Olha só. E aí, a minha aba, ela tem que passar aqui por cima do zíper e fechar aqui. Tá bom? Então, sempre imaginem assim. Então, onde que eu vou pôr a minha aba? Aqui, tá? Então, a aba a gente coloca na parte do corpo onde não tem os bolsos. Simples assim. Vou dobrar juntando pontinha com pontinha. Vou dar um pique bem aqui no meio. É um pique pequenininho só pra marcar o meio, tá? Aqui tá a minha abinha, que eu vou usar essa de couro, tá bom? No kitzinho de materiais vai essa aba. Eu vou colocar o lado lisinho do couro de frente para a estampa. E passo uma costurinha aqui na beiradinha. Pronto. Outra coisa é a nossa etiqueta, né? Vamos ver onde que eu quero pôr etiqueta. Se eu quero que a minha etiqueta fique visível, com a bolsinha fechada, que depois de pronta ela vai ficar assim, então eu posso pôr minha etiqueta de cá ou de cá. Então segura aqui, ó, porque depois que abrir, às vezes confunde a cabeça da gente, né? Como que a gente faz? Posiciona dessa forma, ó. Dobrou, coloca pro lado de dentro, porque a gente ainda vai desvirar essa peça e aí sim ela vai ficar viradinha. Então, aqui eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Ficou super delicadinho, olha só. Tá? E agora a gente vai fechar a nossa peça. Vou tirar aqui o calcador de zíper, porque não vou precisar mais dele. Vamos finalizar? Como que a gente vai fazer? Ó, direito, junto com direito,
e forro junto com forro, de chegar assim. A gente começa a organizar, a gente vai ter que pegar os prendedores ali, peraí, senão eu não consigo. Então, a gente sempre começa a organizar na parte do zíper, ó. Joga o zíper pro lado do forro, pra quando desvirar ele ficar certinho. Aí, coloca um prendedor aqui, venho do outro lado, vou ajeitar de cá. Coloco outro prendedor. Depois, a gente já pode juntar todo o resto. Aí, gente, deixa eu explicar. Aqui na parte do forro, é aquilo que eu falei pra vocês no começo. Se você quiser o bolso com profundidade, deixa ele assim inteiro, tá? Se você quiser ele mais curtinho, você corta aqui. Deixa eu só explicar mais uma vez, ó. Esse aqui eu fiz curtinho, ele vem até aqui, ó, tá? Aí, se você quiser curtinho, só você cortar aqui. Ou fazer o forro menor, né? Conforme eu expliquei no começo. Se você quiser ele grandão assim, ó, indo até embaixo, ó, tá vindo até aqui. Aí, você deixa ele desse tamanho, tá? Vai ter desconto hoje? Desconto do quê, gente? Depende do que seja. Se for etiqueta, o desconto é até semana que vem, tá? Aí, pessoal, eu acho que eu vou cortar aqui. É opcional, viu? Ou você corta, ou você faz a parte do forro menor, igual eu expliquei. E aí, agora a gente vai só finalizar. Costura com um pé de máquina em toda a volta, deixando uma abertura aqui na parte do forro, tá? Pra gente poder desvirar. Na verdade, nessa peça, eu vou deixar toda essa parte de baixo aqui sem costura, tá? Pra ficar mais fácil pra mim desvirar. A costura, então, vai ser só na lateral, de cá e aqui nessa parte do principal, onde vai a manta, tá? Eu vou pôr no lugar errado. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Esse excesso de zíper eu posso tirar aqui e aqui, tá? Se aqui tiver ficado grosseiro, pode tirar o excesso. Quando eu falo excesso, gente, não tira tudo até perto da costura, não, porque senão quando desvirar, pode descosturar, tá? É só pra tirar se tiver grosseiro, com excesso mesmo. Depois disso, a gente vai desvirar aqui, ó. Toda amassadinha, mas aqui antes a gente vai fechar a parte do forro, né? A aberturinha que eu deixei, a gente coloca as pontinhas pra dentro desse jeito. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Ó. E passa uma costurinha reta aqui, tá? Escapuliu a linha da máquina. Ê, bebê, na última costura, hein? Na última costurinha. Então, vamos aqui. Passei a costura. Aí, essa parte do forro a gente coloca aqui pra dentro. Ajeita bem. Aí, gente, é lógico, vocês vão lá no ferro, passa o ferro pra ficar bem bonitinho. Cuidado com o bolso do plástico cristal, tá?
aqui, ó, na hora que for usar o ferro. E ela está pronta. Então, ó, ficou o zíper aqui, bolsinho aqui pra pôr cartão, bolsinho aqui pra pôr documento, alguma coisa, outro aqui, e bolsinho de plástico, tá? E esse aqui também, ó, super legalzinho, tá bom? Aí, é só colocar o botão, a gente coloca um na aba e um aqui por dentro, tá? Vai abrir aqui o zíper, colocar o botãozinho aqui, bonitinho. E pronto! Olha aqui a etiqueta, como é que ficou? Bonitinha, né? Gostaram? Olha que gracinha. Deixa aí. Valor de venda para essa peça, eu deixo uma sugestão para vocês de 35 a 45 reais, tá? Sempre daquela forma, avaliando o valor que vocês pagam no material aí na região de vocês, tá bom? Coisa boa! Bom, gente, então é isso. Adorei esse tempinho aqui com vocês. A gente vai ter live na quarta-feira no Instagram. A gente vai começar uma série bem legal lá de costura para iniciantes, só de peças simples e vendáveis, tá bom? Então acompanhem lá no Instagram, toda quarta-feira, a partir dessa semana, tá certo? Um beijo para vocês e até quarta-feira, então, lá no Instagram. Tchau, tchau!